Você já teve que pedir desculpas a alguém? Ou você sempre inventa desculpas? A verdade é a seguinte: nosso coração é impedido de receber as abundantes bênçãos que Deus tem para nós, enquanto nossas artérias espirituais estão entupidas com a sujeira do pecado. Como diz o provérbio, o que encobre a transgressão jamais prosperará. O Código Aberto está no ar. Alô Houston, estamos no ar, é o Código Aberto que acaba de decolar na sua TV Novo Tempo, começando mais um programa dessa temporada falando sobre reavivamento e reforma. E o nosso tema de hoje, você já sabe qual é? Não? Tá com o seu guia de estudos na mão? Dá uma consultada lá, a gente tá no nosso programa número 6 e o nosso tema hoje tem a ver com arrependimento. Já teve que pedir desculpas para alguém? Bom, a gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Mas é lógico, eu não vou ficar aqui falando sozinho, vou falar com eles, a Liga da Esperança da Novo Tempo, e eu começo por ela, que é o talento musical da Bahia, Etienne. Oi. Muito bem, você ainda não entendeu porque é o talento? É porque a nossa Liga da Esperança está meio achocolatada hoje, que é verdade, porque ao lado da Etienne está ele, que é o prestígio do Ceará, Geison Ludogério. E prestígio vem coco ainda, né? Vem coco. Olha, você gosta de coco, Geison? Muito. Muito. Eu trouxe um coco de presente pra você. Não, brincadeira, não tenho um coco aqui de presente pra você. E ao lado do Geison está ele, que é o ouro branco do Morumbi, Luca Mendes. Maravilha. Beleza, olá pessoal. Muito bem, ao lado do Luca está ela, que é o sonho de valsa do Luca. Olha só, Flávia Mendes. Oi. Muito bem, e por último está ele que faz serenatas de amor para a Milena, Binho Oliveira. Um beijo pra minha esposa, Milena. Foi mais romântico essa, não foi, Binho? Tá, agora eu tô sentindo que você tá pegando começando a leve me com amar você. mais. Tô começando a te amar mais. Muito bem, o programa de hoje já está no ar e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre arrependimento. Só para começar, alguém já teve que pedir desculpas para alguém aqui alguma vez na vida? Com certeza. Sempre. A Flávia já pegou o microfone rápido aqui, já teve que pedir desculpa pro Luca alguma vez, Flávia? E muitas vezes já. Muitas vezes. E você aí em casa, já teve que pedir desculpas para alguém? Foi difícil? Interage com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, fala com a gente. Nosso perfil no Twitter é @códigoabertoNT e no Facebook, Código Aberto. Agora é o momento de você falar com a gente. E eu falando em falar, olha só, falando em falar, eu quero mandar um abraço, não tem nada a ver com falar, né? Para você que está aí em casa e acompanha a gente e sempre interage com a gente, o meu primeiro abraço vai para Rebeca, de Campo Largo, no Paraná, e para o pastor Matheus Cardoso. Um abraço para vocês. Etienne já está com o microfone, quer mandar um abraço para alguém, Etienne? Eu quero mandar um abraço para grandes amigos de Natal. Quero mandar um abraço para o irmão Obedes, que é uma bênção na obra de Deus, que tem um coração íntegro diante do Senhor. A tia Valéria, um beijo para você. E para os meus pais que estão assistindo, meu irmão, para a vovó Sara, que é tua fã. Olha só, a vovó Sara, que é a sogra sogra do Luiz Cláudio. Um beijo para todos vocês, para toda a família. Muito bem, e outros dois abraços eu mando agora para o Marcos Isídio, de Maceió, Alagoas. Um abraço para todo mundo de Maceió também, que assiste a gente na TV Novo Tempo. E também para Helenice Carvalho, de Barretos, no interior de São Paulo. Algum último abraço aqui? Eu vou mandar para a galera, os alunos do IABC, o melhor colégio interno do Centro-Oeste. E diga de passagem, um dos melhores colégios internos do Brasil, está em plenas reformas. E lá tem alguns alunos muito especiais. Então eu quero mandar um abraço para todo mundo que recebeu, em especial ao diretor interno do colégio. E eu vou falar o apelido, porque você ficou falando da minha sapatilha nos outros programas. Então eu quero falar que eu quero mandar um abraço para o Blade, que é o diretor interno do IABC, um fantástico colégio. Muito bem, então abraços dados, agora a gente vai direto para as ruas, para o nosso Fala Povo. E a pergunta que a gente fez é exatamente essa. Você já teve que pedir desculpas por algum vacilo muito grande, alguma coisa muito errada que você já fez na sua vida? Vamos ver. Alguma vez você já vacilou feio com alguém, assim, de amizade ficar meio estremecida ou alguma coisa do tipo? Já. Logo antes de entrar na igreja, eu dei muita mancada.
eu era novo na fé, né? E eu falei assim, não, vou resolver isso, vou pedir perdão pro irmão e tal. E ele... Pra resolver isso, né? Pô, você vai se batizar antes de me batizar. Vou pôr a vida limpa e tal, não sei o quê. E pedir perdão pro cara. Você pode falar pra gente o que é que foi ou não dá pra revelar? De nacional aqui. Vai pra todo o Brasil. Eu vou ser meio genérico, tá? Porque, né? Pode ser. Mas eu sei que o fato é que o cara eu pedi perdão pro cara e ele falou assim... Não, eu posso fazer alguma coisa pra você me perdoar? Porque eu admiti, eu tava errado, eu fiz uma mancada. Ele falou, meu, nunca mais aparece na minha frente. Por isso que ele falou, ficou feia a situação então. Ficou feio, mas fazer o quê, né? Ele não aceitou o seu perdão então? Naquela hora não, acho que depois com o tempo passou a raiva, ele não... Mas hoje em dia você não consegue mais, você tem uma amizade, tudo voltou ao normal ou nunca mais voltou ao normal? Não, nunca mais. O cara, inclusive, saiu da igreja depois e tal, mas nunca mais foi a mesma coisa. Olha, eu já tive que me ajoelhar para tentar resolver a situação, pelo menos tentar passar um certo arrependimento, mas acho que deu certo, mas foi uma única vez e não repeti. Agora, depois, esse caso que você teve que se ajoelhar até pra pedir desculpas, como é que ficou depois? Ficou tudo certo? A pessoa te perdoou? Então, acredito que sim, mas é uma coisa que eu não voltaria a fazer, entende? Mas foi tudo bem resolvido e hoje está tudo certo. Como é que você se sentiu depois de ter feito tudo isso? Inclusive, eu acho que se ajoelhar é meio que pedir uma constrangedor, meio humilhante isso, né? Como é que você se sentiu depois disso? Eu ri bastante, mas foi tudo por uma boa causa, não teve nenhum arrependimento depois. Sim. Você pode falar pra gente o que foi que aconteceu? Sobre amizade. Foi feio, você tá com vergonha até de falar o que aconteceu. A gente não é. Já passou, já houve o perdão, então. Ótimo, agora, já que o vacilo foi feio, dá até vergonha de falar, e agora você pode falar pra gente como é que você se sentiu na hora que você teve que pedir desculpas pra essa pessoa? Pedir desculpa, Você não pediu desculpas pra ela ainda. pedir perdão é às vezes mais difícil que perdoar. Porque a gente não sabe como a pessoa vai receber isso. Mas quando a gente pede perdão, a gente se sente muito melhor do que quando a gente é perdoado. Agora, você então pelo jeito pediu desculpas pra pessoa e ela te perdoou, certo? Sim, A amizade voltou? voltou. E agora, como é que você se sentiu depois que passou toda a situação tensa? A gente fica muito aliviado, tira um fardo muito grande e a vida continua. Não foi difícil pedir a desculpa, foi difícil reconhecer, aceitar e ser humilde o suficiente para poder chegar e pedir desculpa. E o vacilo já teve assim de eu deixar a pessoa esperando e não entrar em contato para avisar que eu vou demorar, de eu falar que vou fazer uma coisa e fazer outra, né? Isso são assim coisas que acabam acontecendo no dia a dia e que sempre eu procuro estar atento, né? Agora, depois que aconteceu o vacilo e tal, você falou que foi difícil reconhecer e tal, mas aí você pediu desculpas, como é que você se sentiu depois? Resolveu tudo ou ficou numa boa? Resolve, mas deixa as marcas, né? Resolve assim, na relação fica claro, esclarece, mas a marca ela continua e conquistar a confiança é um novo trabalho, né? Eu tinha uma amiga que ela era bem assim, bem doidinha. E aí, chegando no final do ano, os pais dela vieram me pedir uma opinião o que eu achava dela ir morar sozinha para fazer faculdade. E eu falei para eles que não, que ela ainda não tinha maturidade para fazer isso, que ia ser ruim para ela. E acabou que eu vim estudar e os pais dela não deixaram ela ir e perdi a amizade, ela não conversa mais comigo. Até hoje? Até hoje. Agora, eu ia perguntar pra você como é que foi pra pedir desculpas, mas pelo jeito você não conseguiu nem se desculpar com ela, ou você chegou a pedir desculpas e ela não aceitou? Cheguei a pedir desculpas, ela falou que entendia, que eu falei que eu queria o bem dela. Só que ela ainda não me desculpou, talvez no futuro, quando ela veja que eu fiz pro bem dela, ela me desculpa. Faz o seguinte, aproveita que ela, de repente ela tá assistindo a televisão, pede desculpa mais uma vez em público, em rede nacional pra ela, vai. Larissa, me desculpa, foi pro seu bem, um dia você vai entender.
não fica brava comigo. Larissa, perdoa a Andressa, por favor. Muito bem, se você em casa já teve que pedir desculpas para alguém, interage com a gente, fala pelo que você já teve que pedir desculpas. Fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook. E falando em Twitter e Facebook, agora é hora de você falar para a gente por meio dessas redes sociais qual é o nosso código do dia. E hoje a gente tem 2 prêmios aqui, olha só. Eu até vou dar para ela mostrar aqui. Etienne Pires, segure o seu CD, que é um dos nossos prêmios hoje para você que acertar o código do dia, o CD da Etienne e também o livro que está nas minhas mãos, Submissa, que é um livro escrito pela jornalista Fabiana Bertotti. Um abraço para você, Fabiana, se estiver nos assistindo. Então, para você que é mulher, vai ser bem interessante esses 2 prêmios de hoje aqui. E se você não é mulher, esse livro você pode dar para alguma mulher. Olha só, que bacana. Então, tá na sua tela o código de hoje e é o seguinte: cimento, impedimento e tormento. Com essas 3 palavras, minha rima tem a ver. Foi mal, so sorry, desculpas. Com 14 letras, agora ficou fácil de saber. E aí, deu para ter uma ideia? Curtinha essa, né? Então, a rima tem a ver com tormento, impedimento e cimento. Pelo jeito tem a ver com so sorry e desculpas, mas tem 14 letras. Se você já sabe, fala com a gente pelo Twitter, @códigoabertont ou pelo Facebook. E se você acertar, vai estar concorrendo a esses 2 prêmios que eu mostrei agora há pouco. A gente faz um rápido intervalo e voltamos já. Alô, mamãe, estamos de volta com o Código Aberto. E se você não é mamãe, tudo bem, está de volta para você também aqui no seu programa de estudo da Bíblia. E você sabe, nessa temporada a gente está estudando sobre reavivamento e reforma. Esse é o nosso guia de estudos. A gente já vem estudando por várias semanas em vários programas sobre vários temas, sobre oração, sobre a Bíblia. Também a gente estudou sobre testemunho. Enfim, a gente está falando de coisas que têm a ver com a sua aproximação com Cristo, com o seu relacionamento diário com Ele, para que cada vez mais você esteja perto dEle e para que outras pessoas venham a saber que Ele muito em breve está voltando e para que Ele venha logo. É isso mesmo? Vocês querem que Jesus volte logo ou não? Com certeza. Muito bem. E o nosso tema de hoje, que tem a ver com reavivamento e reforma, é arrependimento. Como a gente viu no nosso primeiro bloco, a gente foi às ruas e perguntamos se alguém já cometeu algum vacilo muito grande na vida e etc. E eu queria saber com vocês, alguém já cometeu um vacilo muito grande? A Flávia falou que já teve que pedir desculpas, mas algum vacilo muito grande alguém já teve que fazer alguma vez na vida e pesou no coração e teve que pedir desculpas? O Luca tá com uma cara de quem já fez isso, Luca? E tá... Olha, eu já fiz algumas vezes, mas eu só fui me arrepender depois eu conheci a Deus, né? Conheci de verdade a Deus. E eu não era da igreja adventista, eu não nasci adventista. Eu sou batizado há pouco mais de 7 anos. E quando eu era da igreja, qual denominação, eu ia, adolescente, eu ia às vezes no carnaval, sabe? Então eu ia no clube lá em Campinas pular carnaval. Só que na igreja pentecostal que eu frequentava, eu ficava esperando Jesus voltar a qualquer momento. Então, olha que loucura, cara. Antes de eu ir para o carnaval, eu me ajoelhava na cama e falava assim, meu Deus, não volta hoje não, porque se o Senhor voltar hoje, eu vou para o inferno. Então não volta, dá esse privilégio para que eu consiga assim viver, só aproveitar um pouquinho mais a vida. Você faz isso? E aí eu ia, voltava, e aí eu chegava em casa, obrigado, viu, por ter dado essa oportunidade, me perdão por ter... Que loucura, cara. A gente brinca com a nossa vida, né? E depois, algum tempo depois também, e olha, hoje em dia ainda pessoas na igreja mesmo usam esse perdão para usufruir da vida, ou seja, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a balada, talvez, eu vou tomar aquilo ali, mas depois eu peço perdão, não tem problema, porque Deus perdoa. Será que Ele perdoa mesmo? Só porque você pediu naquela hora e já armando para a próxima. Você já arma para a próxima. Quer dizer, eu vou pedir perdão agora, tudo bem, Ele perdoa. Mas aí você vai e faz de novo. Será que Ele perdoa? Eu fico pensando, você em casa, a gente vê que Deus perdoa todas as vezes que a gente pedir, mas aí eu fico pensando, né? Será que a gente está na mira da verdade aí, pastor Bimbo? Você não é o Leandro Quadro, mas eu vou te colocar na mira da verdade. Será que Deus perdoa isso?
Olha, eu vou ser bem sincero, eu acho que Deus perdoa em alguns casos. Por exemplo, era um menino pedindo perdão para Deus porque não entendia. Ninguém ensinou para ele o que deveria ser seguido. Ou se ensinaram, fizeram coisa errada com ele, né? Ensinaram de maneira errada. E aí ele criou uma sinceridade, mesmo que eu já disse em outros programas que a gente pode estar errado de maneira sincera. Mas eu acho que em alguns casos, Deus, compreendendo a ingenuidade, a imaturidade da pessoa, permite algumas coisas e vai trabalhando com ele. Porque o plano de Deus, e a gente tem que ter essa consciência, tudo que Deus permite que aconteça com a gente é em prol de salvação. Ele está deixando algumas coisas acontecer e fala assim, não, mas eu vou ajudando ele até o momento que ele vai encontrar algo que vai fazer a diferença. Deus sabe o futuro, a gente não sabe o futuro. Mas há algumas orações que Deus não perdoa, porque elas não são feitas de coração. Há um processo. Eu imagino ele ali, né, ajoelhado, olha, por favor e tal, me perdoe. Se a gente faz a oração e a gente sente o peso do arrependimento e percebe que erramos naquilo e não queremos mais praticar aquilo, aí vem com certeza o perdão. A gente não consegue julgar todos os casos. Aí somente Deus vai conseguir. Mas é exatamente isso que você falou mesmo, pastor. O perdão tem que vir com arrependimento. Entendeu? Então eu peço perdão, mas eu já estou armando para pecar de novo, quer dizer, não vai perdoar. Porque Jesus está falando, pera um pouco, você está brincando comigo, rapaz? É claro que eu te perdoo, você está fazendo a coisa errada, mas se você se arrepender, meu amigo, eu estou aqui pronto para te salvar. Só que o problema é que você pede perdão e já está armando a próxima. Você não se arrependeu, ou seja, o seu perdão, meu amigo, ele ficou só no teto, ele acabou. A Bíblia diz claramente, o que confessa as transgressões e deixa. É preciso arrepender do pecado e abandonar o pecado. A gente se arrepende e já... mas é melhor... Não sei, assim, na minha visão pequena, acho que às vezes é melhor você nem ficar pedindo muito perdão por coisas que você realmente não acha que está errado, que você realmente ainda acha que vai fazer amanhã, daqui a 10 minutos. Existe uma diferença entre ser um acidente na sua vida, você querer mudar algo que você não consegue ainda, e você pede perdão a Deus, mas por acidente, você sabe que está errado, você quer mudar e não consegue. Existe a diferença. Deus entende o coração da gente. Mas aquele pecado que, igual, né? Amanhã eu sei que no carnaval que vem eu vou de novo. Ou aquele pecado que a gente esconde de algumas pessoas, a gente sabe que está errado, mas a gente não acha que tem que se arrepender. Eu creio que é preciso haver essa consciência. Deixar. Quem pede perdão, aquele que pede, confessa e deixa. E você em casa, o que você acha desse assunto? Fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook. E agora, a gente começou comentando isso, a gente vai falar sobre isso o programa inteiro. Agora eu quero voltar num ponto que o Luca colocou, eu coloquei aqui no começo, que é o seguinte. A gente falou de volta de Jesus. E o nosso guia de estudos fala um negócio interessante, que é o seguinte. A gente fala que Jesus vai voltar, meus pais já falavam isso, meus avós falavam isso. A mensagem da Igreja Adventista já vem há 150 anos falando que Jesus está muito próximo de voltar, e já se passaram 150 anos. E aí tem gente que pode olhar e pensar assim, vocês estão há 150 anos falando isso, Jesus não voltou ainda? Acho que não vai voltar não. E aí a Bíblia tem a resposta para isso e tem a ver com o nosso tema de hoje, de arrependimento. Abre a sua Bíblia aí em casa, que é em 2 Pedro 3,9. 2 Pedro 3,9. Diz o seguinte, alguém já encontrou aí? Se alguém não encontrou, posso ler. Pastor Binho está com ela aberta? Você pode ler? Então lê para a gente, pastor. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A promessa que está falando aí é a volta de Jesus a essa terra e o fim do mal e o início de um reino eterno de bem e vida sem fim. Agora, pelo que eu estou percebendo, quando as pessoas falam, Jesus não voltou ainda, ou você mesmo em casa fica pensando, por que Jesus ainda não voltou? A Igreja Adventista fala isso há tanto tempo, os primeiros apóstolos esperaram isso por tanto tempo, e já se passou mais de 2000 anos, e aí você pensa, por que ele não voltou? E a Bíblia responde, porque muita gente ainda precisa se arrepender. E talvez essa pessoa que precisa se arrepender é você que está assistindo a gente aí em casa. É mais ou menos isso? Flávia, falar alguma coisa? Eu queria até entrar aí no contexto, que a gente falou muito aqui de arrependimento, e se você se arrepende, continua errando. Eu queria lembrar uma coisa que aconteceu comigo, e talvez eu falo para alguém aí que passa por isso. Às vezes você comete aquele erro tantas vezes, já pediu perdão tantas vezes, você fala assim, eu não vou mais falar com Deus sobre isso, porque eu já errei muitas vezes.
sabe? Eu não vou e escolhe fugir de Deus. Então, assim, não fuja de Deus por causa disso, porque Deus vai te perdoar, Ele sabe a sua sinceridade, Ele sabe que você está lutando por isso. Então, não fuja, não interessa o ponto que você chegou, já errou 1000 vezes, já pediu perdão, mas você errou de novo. Peça perdão de novo, se entregue aos pés de Jesus, tenta caminhar com Ele, se fortaleça junto dEle, porque uma hora você vai conseguir vencer isso, sabe? Ele está sempre pronto a te perdoar, a qualquer momento. É interessante que a Bíblia diz em 1 João, algo muito, muito legal, fala assim, se dissermos que não temos pecado, 1 João 1,8, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda maldade. Alguns que têm... Eu me identifico com os jovens que nasceram na igreja, que não foram no carnaval, que não... a gente classifica pecados, né? Que não cometeram esses pecados, assim, públicos. E a gente, muitas vezes, pergunta assim, se arrepender do quê? Se arrepender do quê? E é muito interessante que nós só vamos saber do que nos arrependermos quando começarmos a estudar a palavra de Deus e ver, então eu estou um pouquinho distante do plano. Peraí, eu não fui no carnaval, mas eu tenho uma inveja no meu coração que eu preciso mudar. Eu tenho uma autossuficiência que eu preciso mudar. Deus, muda a minha vida. Deus, eu tenho um olhar de condenação para as pessoas e isso precisa mudar. Eu estou arrependido de ser assim. E Deus está falando claramente, se você pensa que você não tem pecado, você está enganando a você mesmo. Você precisa levar as suas transgressões ao Senhor. E Ele perdoa você. Eu preciso ter essa certeza de que Ele me perdoa. Eu posso não ter fumado ainda, se você fez isso. Deus te perdoa e Deus sabe da luta que você tem. Mas e você que não fez? Não pense que você não tem pecado também. Deus quer que você viva de acordo com a palavra dEle, entendendo o plano dEle e se arrependendo dessas coisas. Agora, dentro disso que você está falando, eu fico pensando o seguinte, beleza, a gente precisa, Deus perdoa e a gente precisa se arrepender. Mas como o pastor Binho disse, às vezes a gente está sinceramente errado. A gente não acha que está, a gente não sabe que está errado, mas está sinceramente errado. E aí eu fico pensando, ok, como saber então que eu estou errado? Você em casa pode estar pensando, beleza, a Etienne está falando aqui para mim que eu tenho pecados, mas eu não sei que pecados eu tenho, como é que eu descubro isso? Eu pergunto para vocês, como que eu descubro que eu estou errado? E eu já dou a resposta e vocês podem comentar em cima disso. Eu preciso ir até a Bíblia, eu preciso ir, inclusive, até os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, e a lei de Deus, a gente sempre fala que a lei de Deus é como um espelho, que mostra para a gente o que está certo e o que está errado. Às vezes defendemos um ponto da lei. Nós, adventistas, cremos e guardamos o dia do Senhor. Mas e o não cobiçarás? Entre outros, né? Todo mundo é pego aí, entre outros. GG? Quando você fala assim da Bíblia, Deus, ele nos deu o melhor exemplo a ser seguido. Às vezes, a gente se espelha em outras pessoas, seres humanos, e os seres humanos, eles pecam, todo mundo peca. E você se espelhar em um ser humano, às vezes até em um pastor, em um amigo, você corre o risco de ficar triste porque, nossa, ele pecou, ele falhou, então tudo que eu seguia era com base nele e agora a minha fé não é mais a mesma. Então Deus mandou o seu filho, a melhor prova de amor foi mandar seu filho à terra, como, olha, esse é o exemplo que eu estou mandando para vocês, entendeu? Esse aqui é o exemplo, siga. Tem tudo na Bíblia, siga esse modelo. Agora, eu falando disso que você está falando, do modelo, dos 10 mandamentos, eu posso dar para mim, como uma experiência pessoal, o que aconteceu comigo. Teve alguns programas atrás, eu falei de uma vez que eu fui pregar uma série sobre os 10 mandamentos. Eu sou cristão, sou adventista, desde que eu nasci. Meu pai é pastor da igreja adventista. E sempre ouvi os 10 mandamentos, etc. E como a Etienne falou, às vezes a gente pega uns pontos, pega outros, mais de forma específica, e às vezes alguns que não parecem muito fortes para a gente, quando você olha e estuda, você percebe que ele fala muito forte ao seu coração, que foi o caso para mim do mandamento não furtarás. Eu não sou cleptomaníaco, eu não entro no supermercado, eu não roubo as coisas da prateleira, eu não roubo, sei lá, entro na casa de alguém com uma arma, eu não furto assim. Só que aí
fazendo essa série, eu percebi no Não Furtarás que eu tinha softwares piratas no meu computador, que eu baixava músicas ilegalmente, não pagava por elas no meu computador. E aí a gente pode colocar outras coisas para você que está em casa. Você pode baixar filmes que você não paga por isso. Você pode estar, sei lá, falsificando a sua declaração do imposto de renda. De repente você pagou pela sua carteira de motorista. Enfim, tem várias coisas que você pode estar fazendo e isso é roubo. E aí isso abriu os meus olhos e me chamou a atenção, porque daí, quando eu caí em mim, eu falei, meu pai, eu preciso mudar. E aí deu uma dor no meu coração que eu falei, como é que eu faço agora? Eu tenho gigas e gigas de música, de filmes no meu computador, o que eu faço agora? E eu tinha que pregar sobre isso à noite, tinha que falar para as pessoas sobre isso. Eu falei, eu não posso continuar vivendo assim. Demorou quase 1 hora o meu processo de arrependimento, mas depois eu tive que apagar tudo. Mas você vê, como foi que você chegou a essa conclusão de que você estava errado? Lendo a Bíblia. Não é natural do ser humano achar, eu estou errado, olha, eu estou pecando. Não somos nós que produzimos arrependimento em nós mesmos. É a proximidade, e a lição aborda bastante isso, que o arrependimento vem da proximidade com Jesus e com o Espírito Santo, porque Ele produz em nós o verdadeiro arrependimento. E aí é que tá. Existe arrependimento falso, pastor Binho? Existe arrependimento falso. Aquele que é da boca para fora, né? Uhum. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente destrói muito as palavras. Então a gente acha que perdão é quando eu dou o tapinha nas costas e digo assim, foi mal. Mas isso aí é um arrependimento falso. Uma outra coisa, se está sendo só da boca para fora, outra coisa é a gente dizer assim, a gente se arrepende para ganhar alguma coisa em troca. Então, se eu pedir desculpa para Deus, eu vou estar bem com Ele, Ele vai me abençoar e eu vou conseguir algumas coisas. Então, eu vou confessar minha vida ali. Eu tenho tem algumas histórias, mas eu gosto muito, que essa é pessoal. Eu acertei com um jardineiro para ele fazer um serviço no fundo da minha casa, arrancar algumas árvores, uma árvore que estava lá, um arbusto, uma árvore ruim lá. E a gente acertou tudo ali com ele. Paguei o serviço, viajei, quando eu voltei ele tinha cortado, só que ele não arrancou a raiz. Eu tinha acertado com ele que ele deveria arrancar a raiz, só que ele cortou por cima. Eu estava chegando em casa, eu vi isso no outro dia, quando eu estava chegando em casa, ele estava fazendo um serviço na outra casa, com uma outra pessoa, e do jeito que eu vim, enfurecido, eu falei com ele na frente da outra pessoa. E falei, acabou uma discussãozinha ali, eu entrei para casa, e eu fui para casa e aquilo ficou me incomodando profundamente. Eu falei assim, eu errei em relação a ele. Pedi perdão para Deus porque eu ofendi uma criatura dele. E no outro dia eu encontrei ele lá cortando. E aí eu fui para pedir desculpa para o jardineiro que eu encontrei só uma vez na vida. Fui para pagar o serviço. E aí eu me ajoelhei junto com ele, estava cortando a grama ali. Eu falei assim, seu Jeremias, eu vim aqui para te pedir desculpa. Ele, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele ficou tão sem graça, porque ele nunca tinha visto isso acontecer. Eu imagino isso. Não era comum, né? Não era comum. Eu falei assim, mas eu não estou te pedindo desculpa pelo aquele assunto, estou te pedindo pela maneira que eu te tratei. A maneira que eu te tratei não foi correta. A gente precisa ter essa coragem de ir procurar as pessoas e pedir perdão e dar perdão, porque tem coisas que a gente não perdoa as outras pessoas. Está errado também. Quer dizer, a gente se coloca acima de Deus. Deus me perdoa todas as vezes, mas se alguém me magoar, aí eu não te perdoo, não. E aí eu pergunto para vocês, e para você que está aí em casa também, por que é tão difícil, então, para a gente reconhecer os nossos pecados e a gente se arrepender deles? Pois é, isso eu acho interessante, porque, como ele colocou, a gente olha para Deus como a gente olha para nós mesmos, né? Então, a gente acha que para Deus é difícil, às vezes, perdoar alguma coisa, porque para nós é difícil perdoar, né? Como essa atitude que o Binho teve, é muito difícil. É difícil para mim também, porque a gente desculpa o nosso erro, né? Fala assim, não, eu fiz isso, mas ele mereceu. Então, não tá, mas não é justificável. Então, assim, a partir do momento que a gente exercita, mesmo seja nas mínimas coisas, pedir perdão ao nosso próximo, pedir perdão a Deus, nas mínimas coisas, a gente começa a abrir a mente para isso, né? Abrir a mente, ver que não é uma coisa, seu coração fica mais calmo, a sua mente fica mais calma, e você consegue entender o amor de Deus de nos perdoar, desde as pequenas coisas até as maiores, né? Talvez seja porque quando você tem que pedir desculpas para alguém, isso é um ato de humilhação, né? Você fala, eu estou errado, você está certo, ou você não merecia ouvir o que você ouviu. Então, eu não sei para vocês, mas para qualquer ser humano, eu imagino, é difícil você se sentir humilhado. Ninguém gosta de ouvir a palavra humilhação ligada ao seu próprio nome.
Gigi, ia falar alguma coisa? Você falou agora em humilhação. O exemplo que me vem à mente é o exemplo de Jacó, né? Quando ele encontra com o anjo, ele está com a consciência pesada e ele se humilha, agarra o anjo, se humilha e fala assim, você não vai sair daqui até eu ser perdoado. Então, se humilhar é isso, é você se agarrar a Deus e falar assim, olha, eu só vou viver em paz quando eu estiver perdoado. Agora, dentro disso, eu fico pensando, e a gente vai discutir um pouco mais nesses minutos finais que a gente tem da discussão, como é que a gente faz, então, para realmente se arrepender, ter um arrependimento verdadeiro, e por que isso tem a ver com o reavivamento que a gente está falando, por que isso é importante? E eu fico pensando para você em casa, eu quero compartilhar um vídeo com vocês agora, um vídeo bem curtinho, que às vezes a gente, como vocês falaram, a gente se arrepende, mas não é arrependimento do coração, é um arrependimento assim, tipo, isso vai ser, eu vou me dar mal se não me arrepender, então deixa eu pedir desculpas aqui. E aí tem uma frase que tem até no nosso código do dia, e você, Luca, que já morou fora um tempo também, a Flávia, como é que a gente pede perdão em inglês? E aí Tiane também morou um tempo em Londres, como é que você pede perdão para alguém em inglês? Olha, tem, acho que algumas maneiras, né? I'm sorry, ou apologize, eu acho que esses são os dois Mas quando principais. geralmente você machucou alguém em inglês, você fala I'm sorry, né? Mais ou menos por aí. Exato. E tem um videozinho engraçadinho que ajuda a ilustrar isso, que é o seguinte, é uma menininha que a mãe filmou a criança, ela tem acho que menos de 2 anos, pedindo desculpas por alguma coisa que a mãe falou que ela tinha feito de errado. E ela está falando em inglês e ela começa a pedir I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, sorry, e começa a repetir. Quer ver? Presta atenção nesse vídeo. Say sorry. 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 Did you say sorry, Marley? Sorry. 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 Are you sorry? Say sorry, Marley. Sorry. 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 Love you, Emmy. It's okay. Será que esse é o jeito certo da gente pedir desculpas? Simplesmente repetindo, e meio que parece que você não está afim de realmente se arrepender? É óbvio que isso é só uma piada, uma coisinha engraçada para a gente refletir. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que a gente faz então para se arrepender verdadeiramente dos nossos erros? E não ter um arrependimento falso que talvez é motivado pelo medo das consequências. Por que é tão importante se arrepender? O detalhe é esse. Por que a gente só fala assim, desculpa, que nem a menininha estava falando, desculpa. Por que isso não vale? Porque o problema de você pedir perdão e não querer realmente aquilo, não querer ser perdoado, é que você não reconhece que você está errando. E a partir do momento que você não reconhece que você está errando, você não começa a crescer. Você não consegue crescer. Você não consegue aprender o que você estava errando e aprender coisas novas. Então, você chega para mim e fala, ô Luca, você pisou na bola aqui, cara. Aí eu falo, desculpa, cara. Você acha que eu não vou fazer isso de novo com você? Ou seja, se eu chegar para você e dizer, puxa, eu não sabia, desculpa, André. E eu vou me prestar atenção da próxima vez. Eu não vou fazer isso. Então, o nosso problema é o seguinte, Deus, quando Ele chega para nós e fala, se arrependa. Se arrependa por quê? Porque Ele quer que você cresça. Ele quer que você conheça a verdade de maneira profunda. Não é porque ele é um Deus vaidoso, que você precisa chegar para Ele ficar pedindo desculpa toda hora. Não, é porque Ele sabe o que é certo, Ele sabe o que é bom para você, o que é saudável. Então Ele pede para você, se arrependa, para que você, a partir daí, comece a crescer e comece a andar junto comigo. Eu li um livro há pouco tempo sobre relacionamento, e nesse livro falava sobre 5 maneiras de pedir perdão. Um para o outro e tal, para as pessoas. E uma delas é interessante isso, porque a gente acha que pedir desculpa é só, desculpa. Mas é reconhecer o quanto o seu erro causou dor na outra pessoa. É uma das maneiras. E eu achei interessante isso, porque na lição dessa semana, foca isso. O que falta na gente é reconhecer que o nosso erro machuca o coração de Deus. Então, não é só, Senhor, desculpa aí. É dizer, Senhor, eu sei o quanto o Senhor detesta o meu pecado. Eu sei o quanto o Senhor fica triste porque eu cometi esse erro. Eu sou o culpado, Senhor. É a minha tendência, mas me ajuda, me salva. Então, fala assim que, às vezes, o falso arrependimento, a pessoa se arrepende porque ele está com medo da consequência do pecado. Às vezes, ele até vai na igreja se rebatizar e publicamente ali, só para ficar bonito para ele de novo, né? E ficar bem na fita com as pessoas. Mas ele está tentando se livrar das consequências do falatório, né? Da imagem feia. Mas ele realmente entende, ele se preocupou
com o mal em si? Tem até uma citação do nosso guia de estudos que vai direto ao ponto que você está falando, que é o seguinte: o arrependimento verdadeiro, ele não se concentra nos resultados negativos do pecado. Ou seja, você se arrepende e você também aceita as consequências daquilo que você fez de errado. Você me arrependo. Não se desculpa. Exatamente, eu me arrependo. Se por conta do que eu fiz, eu sei lá, eu vou ter que perder meu emprego, eu vou acabar perdendo a amizade de alguém, é uma pena, eu não quero mais fazer isso. Mas você aceita que o pecado, ele sempre traz as suas consequências, Pastor Binho? Arrependimento é dom de Deus. Ponto. A gente não se arrepende pela nossa própria natureza. Nossa natureza é ruim. Arrependimento é dom de Deus. É diferente de remorso, que está focado nas consequências. Então a gente não pode esquecer que o nosso desejo de pedir perdão, ele vem do nosso relacionamento com Deus. Porque tem pessoas que se arrependem que não conhecem a Bíblia e se arrependem profundamente porque percebem o mal que fizeram na outra pessoa. Porque é dom de Deus, porque quando ele disse assim, olha, eu estou indo, mas eu vou deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não só trabalha com cristãos. Com todo mundo. Ele trabalha com todo mundo. Então às vezes eu não tenho uma Bíblia, eu não tenho igreja, mas eu tenho valores que foram passados de pai para filho, que foi de maneira oral e que foi pela influência do Espírito Santo. Quando ele fala assim, ei, você não está certo não. E, de alguma maneira, a pessoa, às vezes, até diz que é a consciência. Não, foi a minha consciência que disse que eu estou errado com você. E o Espírito Santo trabalhou. Então, o arrependimento é um dom que Deus dá para a gente. Se você está sentindo isso, fique feliz. Se você está se sentindo incomodado porque está mexendo com você, e você fez alguma coisa para a pessoa e você quer falar para aquela pessoa, fique feliz, porque é o Espírito Santo que está falando com você. E a Bíblia diz que os medrosos não entrarão no reino dos céus. Porque para fazer isso, você tem que pedir a Deus uma dose a mais de coragem para que você deixe o Espírito Santo trabalhar e você se humilhe, peça perdão. E às vezes as pessoas não vão te perdoar, mas isso aí já não é mais contigo, é com ela. E às vezes as pessoas vão te perdoar, mas aí é contigo, se alguém vier te pedir perdão, porque aí você tem que dar perdão. Não é uma coisa que você fala assim, você pode até dizer, olha, eu te perdoo, mas eu não estou legal, ainda estou sofrendo com tudo que você disse, ou que você fez, ou o que aconteceu, mas me dá um tempo, mas eu te perdoo, tá? Só me dá um tempo. E aí você vai trabalhando com Deus. Não é um podemos processo. esquecer só uma coisa, se você tem um pecado ou algo para pedir perdão a Deus, Deus é amor. Não tenha medo de pedir perdão, porque Deus vai me castigar. Às vezes os pais ensinam um Deus diferente do que Deus realmente é. Deus é amor, Deus é misericórdia. Ele fala na sua palavra, por favor, se arrependam dos seus caminhos, voltem-se para mim e eu mostrarei a minha grande misericórdia. Então, creia que Deus está de braço aberto. Filho, você errou, eu sei, mas eu te amo, entendeu? Não erra mais, por favor. E quando o seu pecado, a sua transgressão, para quem, a coisa que você precisa pedir perdão, não é só para Deus, é para alguém, como aconteceu com o pastor Binho, com o jardineiro que estava ali na casa dele, você precisa pedir perdão para Deus, mas você precisa ir à pessoa também e se desculpar com ela. Eu lembro várias e várias vezes que eu tive que pedir desculpas para minha mulher, que eu não queria, porque eu briguei com ela, só que eu precisava pedir desculpas para ela, porque o Espírito Santo me incomodava. Às vezes era assim, eu não queria pedir perdão naquele momento, queria deixar baixar a poeira, mas sei lá, eu tinha que pregar, tinha que ir na igreja, daqui a uma hora e meia. E como é que eu ia falar para as pessoas tendo um pecado no meu coração? E eu tinha que ir e falar com a minha esposa, porque o Espírito Santo estava falando comigo. E também eu lembro uma vez na igreja, eu briguei com uma mulher na igreja lá, bobeira, né? Briguei mesmo. Muito bravo. Brigão, muito bravo, por causa de boletim da igreja, ela falou alguma coisa e tal. E aí eu lembro que depois ela veio e falou assim, você quer ajuda? E eu estava bravo, porque ela falou assim, não preciso da sua ajuda não, isso aí. Que grosso, né? E aí eu lembro que passaram-se quase... No seu caso, fino, assim, né, Leite? Não te conheço assim. Quase 2 meses até que eu tivesse coragem para pedir perdão para ela, mas esse tempo todo o Espírito Santo ficou incomodando o meu coração. E se o Espírito Santo está incomodando o seu coração para pedir desculpas para alguém ou para Deus também, você precisa tomar alguma atitude. Bom, o nosso momento aqui passa voando e o nosso momento da discussão já acabou, mas o código ainda não acabou, o pastor Binho ainda fala, a gente traz mais alguns versos para você aqui no Código Aberto de hoje. E eu quero oferecer para você que está em casa assistindo a gente, esse curso bíblico gratuito, a Bíblia Ensina para Jovens. Se você quer saber um pouco mais sobre perdão, sobre arrependimento, se você quer ver na palavra de Deus o que está errado para que você possa mudar na sua vida,
esse estudo bíblico vai te ajudar. Você entra no nosso blog, novotempo.com/código aberto, e a gente envia para você gratuitamente, sem custo nenhum, vai de graça para sua casa. Muito bem, então agora a gente vai para o código do dia, antes da gente sair para o intervalo. O código está na sua tela e diz o seguinte, vamos lá, se você ainda não pegou, é a sua chance. Cimento, impedimento e tormento. Com essas 3 palavras, minha rima tem a ver. Foi mal, so sorry, desculpa. Com 14 letras, agora ficou fácil de saber. E aí, já tem alguma ideia? A gente falou essa palavra algumas vezes aqui hoje. E se você falar com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, @Código Aberto NT ou Código Aberto, pode ganhar esses 2 prêmios aqui hoje, o livro da jornalista Fabiana Bertotti, Submissa, e também o CD da Etienne, que está aqui com a gente nesta temporada. Tem uma música linda de arrependimento. Sobre arrependimento, olha só, então esse é o prêmio que você precisa ganhar hoje. Fala com a gente pelo Twitter ou pelo Facebook, e se ganhar, tá concorrendo a esses prêmios. A gente faz um rápido intervalo, voltamos já. Em 3, em 2, em 1, gravando, o Código Aberto está no ar. Muito bem, estou imitando o Clayton Piper, nosso diretor de imagem aqui do estúdio que grava o Código Aberto. Um abraço para você, viu, Clayton, que está nos assistindo aí diretamente da sua sala. O Código Aberto está de volta para o Clayton, para você que está em casa. E hoje a gente falou sobre arrependimento, sobre perdão falso, perdão verdadeiro, uma série de coisas. E você também teve o código do dia para descobrir, e agora a gente vai revelar para você. E você pode ganhar os nossos 2 prêmios de hoje, o livro Submissa, da jornalista Fabiana Bertotti, e o CD da Etienne Pires, que tem uma música que fala sobre o nosso tema de hoje, né, Etienne? E o código do dia, mais uma vez, está na sua tela e diz o seguinte: cimento, impedimento e tormento. Com essas 3 palavras, minha rima tem a ver. Foi mal, so sorry, desculpa. Com 14 letras, agora ficou fácil de saber. Se ficou fácil de saber para você em casa, fala com a gente pelo Twitter, @Código Aberto NT, ou pelo Facebook, Código Aberto. E aí, vocês já sabem aqui? Ó, a Etienne fez uma cara tipo, eu já sei desde a primeira vez que você falou. É isso mesmo, Etienne? É isso. É bem por aí. Já que você sabe desde a primeira vez, Etienne. Eu já falei todas Já as falou outras muito? semanas. Quem é que ainda não Vocês deu vão resposta Luca. ainda? Eu acho que o Luca, ele tá esperando Eu isso vou falar, desde... mas vou confessar que não fui eu que descobri, foi arrependimento. Muito bem. Por quê? Porque rima Uau. com cimento, rima com tormento e também tem 14 letras e tem a ver com so sorry, desculpa e por aí vai. Muito bem, se você respondeu arrependimento, você acertou, e agora o nosso perfil do Código Aberto vai sortear entre aqueles que acertaram essa resposta os nossos 2 prêmios de hoje. Pastor Binho, mensagem final é com você. Pastor de uma igreja do interior, típica como a gente imagina, onde estão os membros, aqueles bancos de madeira. E o pastor disse no seu sermão que Deus revelava tudo para ele. E todas as coisas que aconteciam, Deus mostrava para ele, ou em sonho, ou em visão, ou em oração, mas Deus mostrava para ele. Terminou o culto, ele estava ao final ali daquele corredor da igreja, na porta, na saída. Uma irmã parou e falou assim: pastor, Deus te revela tudo. Ele disse: revela. Ela perguntou, então, o que foi que eu fiz há 20 anos atrás? Um pecado que eu cometi que ninguém sabe. Eu gostaria de saber. O pastor olhou. Me dê uma semana que eu vou orar a Deus. Na outra semana, ele pregando, terminou o culto e, lógico, ela foi lá toda feliz da vida, porque ela sabe que a Bíblia diz que os videntes não entrarão no céu. E perguntou, pastor, então, já sabe qual foi o meu pecado? E o pastor disse, não sei. E ela vibrou e disse, está vendo, pastor? O senhor não sabe de nada. E ele disse, eu não sei, porque Deus já esqueceu os seus pecados. A grande dificuldade nossa, muitas vezes, não é pedir perdão a Deus, mas é se perdoar e esquecer como Ele faz. É bem possível que, assim como eu já tive os meus momentos de não me perdoar, e de lembrar de coisas passadas, e achar que algumas consequências da minha vida e sofrimentos que eu estava passando era por pecados que Deus ainda não tinha me perdoado, estava me castigando, pela cultura que a gente foi criado e fomos nos desenvolvendo, a gente começa a achar que Deus não perdoa a gente, mas quando a gente que não está se perdoando. Entenda uma coisa, você, se perdoe e faça como Deus.
Toque sua vida, comece uma vida diferente, novas experiências, confiando que Deus fará o possível e o impossível para que você possa ser feliz e alcançar o que Ele preparou para você, que é a vida eterna. Mas para isso, você precisa dar perdão e receber perdão e se perdoar nesse processo todo. Deus vai te abençoar, curar suas feridas, porque você tem um futuro lindo com Deus, como a igreja que sonha está morando com Ele eternamente. E Ele está voltando e vai fazendo um reavivamento em você, como Ele tem feito nas nossas vidas, para que a gente possa realizar os sonhos dEle para a gente e para outras pessoas também. Como diz em Provérbios 28:13, o que encobre a transgressão jamais prosperará. Ou seja, se você sabe que está errado e ainda você não se arrepende por isso, vai ser difícil as coisas darem certo. Talvez a gente não está falando de coisas financeiras, a gente não está falando disso, a gente está falando do que realmente importa, que é uma vida plena ao lado de Cristo. Mas esse provérbio também dá uma promessa. Depois de falar que aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, esse verso termina dizendo o seguinte: mas o que confessa e deixa, misericórdia encontrará. Que você possa encontrar misericórdia hoje, ao buscar na Bíblia o que é que você está fazendo de errado, ao pedir para Deus, para que o Espírito Santo te revele e toque no seu coração, para que você encontre o dom do perdão que só pode vir de Deus. O Código Aberto fica por aqui, a gente ainda tem música para você hoje, mas a Liga da Esperança se despede de hoje. Na semana que vem tem mais. Um abraço para você e até semana que vem. Sempre ouvi do teu amor por esse mundo, mas só agora entendi que eu também estou aqui. Teorias sem sentido para mim, e cada dia que passava eu me afastava mais de ti. Depois que o tempo se passou, eu entendi o teu amor. Precisei me ferir pra entender tua dor. As minhas lágrimas não param, preciso ter o teu perdão. Somente as tuas feridas curam as feridas do meu coração. Tanto tempo procurando me esconder no vazio que me cercava, na vaidade que eu cria. O Deus que vive e sustenta a minha vida é o Deus que me perdoa e que sara minhas feridas. Depois que o tempo se passou, eu entendi o teu amor. Precisei me ferir pra entender tua dor. As minhas lágrimas não param, preciso ter o teu perdão. Somente as tuas feridas curam as feridas do meu coração. Curam as feridas do